Aumente o som, o Papo Delas Podcast vai começar. Cafeína e Patrícia vão papear e os ouvintes incríveis vão apoiar. Let it go! Papo Delas Podcast. Olá, amigos e inimigos do Papo Delas. Nós chegamos, Papo Delas 86, no seu tradicional Indicações. E agora Indicações 2025. O que a gente assistiu por aí, o que a gente viu por aí, o que a gente quer indicar pra vocês, talvez não indicar, eu não sei. Vamos bater esse papo aqui hoje, Patsy. E em minha defesa, tem uma outra indicação que não é de 2025, mas quem assistiu foi o meu eu de 2025, então é de 2025 sim. Ah, não, com certeza, com certeza. Até porque o ano passado, 2024, não fizemos esse episódio. A ideia era fazer um por ano pra falar isso, mas pulamos o ano passado, porque a gente tinha muito assunto pra falar aquelas, né? Mas a gente vai ver o que a gente viu aí. Pode ser coisa antiga, coisa nova, não tem problemas. Entre séries, músicas, animes e tudo que a gente puder falar com vocês. E você, ouvinte Tchongo, ainda não mandou seu recadinho, seu bilhete pro final do ano, pro mês do medinho, sei lá, para indicações, tudo. Mande até o final de novembro. Mande no contato@papodelas.com ou no nosso Instagram, Papo Delas Podcast, tudo juntinho, ou no nosso site, papodelas.com. Mande seu bilhetinho. Mande um beijo pra gente, mande um incentivo, manda alguma coisa aí pra gente querer continuar o ano que vem, porque já são 8 anos de Papo Dela. Será que vai pro 9, Patsy? Vai pro 9 sim, e tem um recado pros ouvintes chongos também. Vocês, ouvintes chongos, que nunca comentam falando, oh meu Deus, mas eu vou falar o quê? Agora vocês têm assunto, porque vocês vão dar o quê? As indicações de vocês. Exatamente, aceitamos não indicações também, que também são válidas. Então vamos pro episódio. Papo Delas Podcast! Não vamos dar spoilers, pode ficar tranquilo, ouvintes, pode ficar tranquilos. Eu quero começar aqui, Patsy, com temas séries, porque séries é o que eu assisto. O filme eu durmo no meio, não tem como. É muito difícil. Série, principalmente até 40 minutos no máximo. Meu Deus do céu. Não dá pra ver dorama, tá vendo? Tá vendo? Não tá fácil. Eu descobri, por exemplo, ó, que a gente falou no começo, Patsy, não é de 2025? Não é, mas eu descobri algumas séries esse ano que eu maratonei, tipo Only Murders in the Building. Bom demais. Tá na Disney Plus. Tá na 5ª temporada, eu descobri no começo do ano e já alcancei, já tô vendo a 5ª temporada que tá rolando agora. É maravilhosa. Pra quem é do 40 a mais aqui, vai ter o saudosismo do Steve Martin, do Martin Short, maravilhosas. Pra quem é o pessoal do 30, tem a Selena Gomez. Me surpreendeu, pode ser, eu não sabia que ela era boa. Tu não sabia que ela era boa atriz? Eu só conhecia ela como ex-namorada do Justin Bieber. Que isso, cara. Sinceramente, eu não conheço a obra dela. Não conhecia a obra dela. Não Os conhecia. Feiticeiros de Waverly Place. Não conhecia nada dela. Aí eu assisti na série e falei, nossa, mas ela tá com 2 monstros, que é o Steve Martin e o Martin Short, são 2 monstros. E na série ainda tem Meryl Streep, ainda tem um monte de monstros na série. E ela tá bem, ela não destoa. Ela tá muito bem. Não, ela é muito boa. Então a história é maravilhosa, gente. Eles 3 moram no Arcadia, que é um condomínio em Nova York, e começa a acontecer crimes, eles querem investigar do jeito deles ali, eles fazem um podcast, olha só, fazem um podcast de true crime pra falar desses crimes. Ah, você fala assim, a primeira temporada é boa, melhora, a 2ª temporada é boa, a 3ª é boa, a 4ª temporada, a 5ª tá boa, é muito bom. Eu super recomendo, é divertido. E eu sou muito fã desses caras, Paz. Nossa. Não, o Steve Martin... Não, acho que é o Martin Short, que ele é todo merdeiro. É, Nossa. todo. Ele é maravilhoso, puta ator. Eles são muito bons, e a trama é boa, e cada temporada tem uma história, um crime que acontece naquele prédio, né, naquela coisa, e eles fazem um podcast sobre isso, mas com Sim. altas confusões, uma galerinha do barulho aprontando sessão da tarde. É muito bom mesmo, muito bom. Nossa, bom demais. É bom demais, então fica essa super indicação, viu? E pegando o gancho aí do True Crime... Olha aí. Eu vou na minha indicação, que tem a ver com assassinato, morte e tananã, mas agora do outro ponto de vista, que é de quem comete o crime. Porque a minha indicação é a série Sweet Pea.
Não lembro qual foi a plataforma que eu assisti. Mas é com aquela zoiudinha que faz Fallout. Você assiste Fallout? Que também é outra série muito boa. Assisti Fallout, assisti, bom. Tá na Prime Video, tá, gente? Aí, ó. E aí o Sweet Pea, ela é a protagonista. Ela é uma menina que ela é toda certinha, toda tímida, toda boazinha. E aí a série começa, o primeiro episódio, o pai dela morreu, ela tá no velório do pai dela. E aí uma série de infortúnios acontecem. Ela descaralha e vira uma assassina em série. E é isso. Aí tem um pouco de comédia, porque ela é meio atrapalhada. É muito legal. Boa indicação, vou procurar. Tenho a Prime também. Vou procurar ali. Eu gosto dessas, mas eu não gosto de true crime que fica tenso. Eu gosto que seja meio atrapalhado o true crime. Acho Ela é muito atrapalhada. Essa é uma série meio de comédia também. Eu tratei, pelo menos, como comédia. Eu gosto assim. E é muito gostosa. Dentro dessas, eu quero falar de um clássico que foi lançado e deu polêmica pelos filhos dele, X-Pirito, sem querer querendo. Na HBO Max, eles fizeram uma série documental. São os filhos do X-Pirito. E eles têm uma bronca, todo mundo sabe que everybody hates Florinda, né? Todo mundo odeia a Dona Florinda. O pessoal tem raiva da gata. E aí eles fazem do ponto de vista dos filhos, que eram crianças e cresceram ali com ele, com a mãe dele. Tiveram 6 filhos com a mãe deles e tal. E ele traiu a mãe deles com a Florinda, né? E ficou com ela até o final da vida. Aí você entende o lado dela, mas ao mesmo tempo você entende o lado deles, né? Porque eles têm essa visão, né? Da mãe deles e tal. E é muito bem feita a série. Eu ainda não assisti. Ela tem a base do episódio em Acapulco, que vai acabar com a sua infância, porque eles mostram os bastidores desse episódio. Era só briga, ele tava atraindo a mãe, tá, tipo, tem um monte de coisa ali que você vai falar, poxa, mas tão bonito o episódio. Então ele traiu a esposa dele na época da gravação de Acapulco? Foi ali que já tava rolando. Então, eles contam os bastidores daquela época, enquanto eles pegam esse tema central da gravação de Acapulco, eles começam a revisitar desde o começo a história dele, de adolescente, depois quando conheceu a mãe deles e tal. A série é muito boa, bem feita, é bem filmada, é gostosa de assistir, tendenciosa, claro, vocês têm que olhar que eles são os filhos dele fazendo, então, eu odeio a Florinda também, calma. Tanto que a Florinda lançou um documentário agora, com a visão dela, e eu ainda não assisti. Então, vou assistir aí, quem sabe a gente vê com a visão dela aí. Mas a história é essa, então super, super recomendo pra quem gosta, pra quem tá envolvido. Cada cena que você vai falar, tava acontecendo isso nessa cena. Tava acontecendo isso. Então... é muito bom. Gente, tô de cara. Eu achava que, tipo, desde o começo, eles já estavam meio que de trelelê. Eu não sabia que era... que foi no meio da... Gente. Cacete. Falando em traição... Falando em traição, eu tenho aqui uma série de comédia chamada Four Seasons, que tem na Netflix, que é uma série que acompanha 3 casais de amigos e a cada estação do ano eles se encontram uma vez para poder passar um final de semana juntos. E aí no primeiro episódio já, quando você tá conhecendo os personagens, você já começa a ver que um desses casais, ele já tá começando a se estranhar enquanto casal. E aí, a partir dessa questão deles repensando o relacionamento deles e a trama toda ela vai se estendendo e ela vai se complicando. Porque as evoluções dos relacionamentos de uns interferem na evolução do relacionamento do outro. E aí vai virando um monte de briga, conflito, reviravolta, que vai afetando a dinâmica desse grupo de amigos, porque eles são amigos há muitas décadas. Então, eles eram sempre esse sexteto. E, cara, é muito engraçado. Eu gostei. Primeiro que tem o Steve Carell, eu vou tentar assistir, né? Porque eu gosto dele, né? E eu gostei, principalmente por uma visão aqui minha, aqui 40 a mais, que você tá numa fase em que os casais estão se separando e tem um novo componente, que é uma nova namorada. Tipo, você conhecia aquele casal que já era casado há 10 anos, você tinha amigo entre casais, e de repente ele separa, aparece outra, é essa história, né? E os amigos em volta ficam assim, legal, a nova namorada. Mas é muito bom mesmo a situação, né? E assim, pra galera que acompanha as mídias norte-americanas,
A série ela foi escrita e dirigida, se não me engano, pela Tina Fey. Uhum. Então vocês já têm uma noção de como é a pegada do humor. É muito bom, gente. É muito bom. Ela é muito boa mesmo. Eu não gostei muito do final. Aí fica sem spoilers pra você. Eu não gostei muito do final, achei que resolveram meio mal ali. Pô, eu gostei, porque o final me pegou de surpresa. Eu não tava esperando aquele final. Então. Mas é uma surpresa que eu falo, não precisava disso, entendeu? Mas toda a história, o enredo, como eles contaram aquilo, eu gostei bastante. Eu gostei de tudo. Eu gostei até do final, porque o final eu fiquei assim, caralho. Não é possível, não. Isso é piada. Isso não pode ser. E, moleque, não. Eu gostei muito do final, porque ele me deu uma rasteira grandona. Você até se emociona com coisa que não é pra emocionar muito, né? Teve uma partezinha que você ficou, dá uma vontadinha de chorar, até falando, poxa, que emocionante. Mas eu achei desnecessário numa série que teria que ser leve, mas não sei. Enfim, aí vocês me dizem. Mas a Tina Fey, ela tem essa pegada. Ela faz humor, ela faz uma leveza e de repente, pá, trauma. E depois faz você rir. Aí você ri com culpa. Falando em trauma, eu vou ter que defender aqui o meu super-herói favorito, Demolidor, Renascido, Reborn. A Disney Plus trouxe de volta a série icônica da Netflix, que é pra mim a melhor, Daredevil, Demolidor. Fez um revival e continuação, né, pela Disney Plus. E a série continuou sendo de muita qualidade, né? Mas aconteceu isso, eu não queria, aconteceu isso, eu não queria. É a história do quadrinho, gente. Eles não tem como mudar muito, né? Mas eu gosto muito de Daredevil. E no primeiro episódio você já toma um trauma. Exato, mas é quadrinho, gente. É quadrinho, é a mesma história, então é uma história que eles estão recontando daquela forma. Eu gosto muito. O Rei do Crime é o maior vilão que tem, é muito bom. Então a série é muito bem feita, já tô esperando a segunda temporada, já tô esperando o Demolidor o Justiceiro junto, o filme, tudo, porque eu gosto muito de Daredevil. Então eu quero agradecer a Disney por não ter estragado completamente o que já tava bom, que eu gostava muito. Então só por isso já vale um obrigado e a indicação aí desse ano, que vai ter já a próxima temporada ano que vem. Então... E é uma série de crimes. E falando em crime... Minha última indicação de série hoje é, como eu falei pra vocês, o meu eu de 2025 assistiu. Porém, é uma série de 2013, que é a The Fall. The Fall vocês vão ter um pouco de dificuldade de encontrar. Talvez vocês encontrem apenas caindo do caminhão. Deixa eu ver se eu consigo achar algum lugar que vocês... Porque aqui foi uma dificuldade. Diz aqui que tem na Prime Video, mas nem sempre foi possível por lá. E aí, essa The Fall, ela tem na Netflix, mas não na Netflix do Brasil. E qual é a história do The Fall? Primeiro que quem são os atores principais é a Gillian Anderson, que é aquela moça que faz a mãe do protagonista de Sex Education, aquela loira. Sim. Ela é a protagonista e junto dela tá o Jamie Dornan, que fez... Não é uma boa referência, mas fez 50 Tons de Cinza. Mas Jamie Dornan é um bom ator, tá, gente? Não considerem 50 Tons de Cinza. Você tem que fazer esse disclaimer, né? E aí, assim, qual é a história? O Jamie Dornan... Isso você já sabe no primeiro episódio, tá? Não é spoiler nenhum. O Jamie Dornan, ele é um serial killer. E aí, ele tá ceifando uma galera. A Gillian Anderson, ela é uma policial. E ela tá justamente designada pra fazer a investigação desse serial killer pra tentar descobrir quem ele é. E aí a série, ela se passa mostrando que o dia a dia do Jamie Dornan, porque ele é um cara acima de qualquer suspeita, ele é um psicólogo que cuida de pessoas que estão em estresse pós-traumático, mulheres que sofrem agressão do marido, pessoas que perderam os filhos, ele é um psicólogo especializado nessa galera. E ele tecnicamente é um psicólogo muito bom. E a Gillian, você vai conhecendo ela, ela é uma mulher independente, dona de si, ela come todo mundo, ela não tá nem aí pros outros, ela é muito, não solitária, ela é muito solitude.
Autossuficiente. E ela é feliz desse jeito, autossuficiente. Ela é muito feliz desse jeito. E aí você vai conhecendo eles enquanto pessoas nas suas casas, porque o Jamie Dornan performa uma pessoa com a família dele, e a Gillian, ela não performa nada. Ela é quem ela é pra todo mundo. E aí é muito mais palatável a pessoa que o Jamie Dornan performa que ele é do que a pessoa que a Gillian é. Só que a pessoa que o Jamie Dornan é, na verdade, é um psicopata. E aí você vai tendo esse contraste das personalidades e o impasse entre eles, porque ela tá tentando descobrir quem é o serial killer e ele sabe que ela tá fazendo essa pesquisa e ele tá se escondendo. Ao mesmo tempo que ele vive normal. O eu dele, psicopata, ele mantém escondido pra ele não tomar na tarraqueta. Cara, que série pica. E é uma série britânica, então vocês não esperem aquela presepada, aquela floreada, todo aquele guerre-guerre de série americana. É aquela série seca. Igual os britânicos fazem. Foda. Eu vi que no Brasil não tá rolando mesmo nos streamings, mas vocês vão achar aí num caminhão qualquer aí pela estrada. É só procurar. Às vezes cai caminhão na esquina, vocês acham lá. Exatamente. Nós vamos falar agora, Patsy, de terrores de vida reais aqui, que eu vou colocar as minhas indicações de série, que é o que eu mais assisto, depois você vai ter o que você mais assiste, eu tenho certeza. O primeiro é o Eternauta, tá na Netflix. O Eternauta, eu gravei um podcast só sobre ele com o Julian Catino, nosso ouvinte, e esse podcast tá pra sair nos próximos 10 anos. Ele tá editando ainda, né? Porque ele é um especialista em o Eternauta. O Eternauta é argentino, a produção é toda argentina, é baseado na história de quadrinhos, que é dos anos 50. É uma história muito clássica na Argentina, né? E tem o Darín, Ricardo Darín, o maior ator argentino, um dos maiores atores do mundo, maravilhoso, cara incrível. E é um terror mesmo, assim, é uma tempestade tóxica caiu em Buenos Aires, os que sobreviveram estão dentro de casa, não pode sair nunca, e a história é essa, o que aconteceu? O que aconteceu? E tudo começa assim. É muito bem feita a série da Netflix. Muito bem feita. Os efeitos, E é uma produção argentina, né? Que a gente fala, Netflix vai dar bem menos dinheiro e deu. Então eu tava vendo a grana, um episódio de Stranger Things foi mais caro do que a série inteira argentina do Eternauta. Que isso? E eles conseguiram fazer os efeitos especiais e tudo que foi preciso ali. Ficou muito bom, muito bom. Assistam o Eternauta porque vai ter segunda temporada, vai ser gravada ainda. E tem muita história, como é uma história de quadrinhos clássicos, tem muita história ainda. A primeira temporada termina com suspense do tipo, vem aí. Entendeu? Então, assistam, que é muito, muito, muito bom. E o Darín está espetacular, esse homem. Ele merece todos os prêmios do mundo. Falando de outro país, Cassandra, na Netflix também, que é uma produção alemã. Isso, Patsy, é uma loucura, é uma loucura. É tipo uma Alexa tomou vida. Meu Deus. E ela é dona da casa. Ela faz os pessoal que mudou pra casa de refém, assim, tipo, é um terror. E assim, não é um terror explícito, é um terror psicológico, né? Porque ela fecha a porta na sua cara, ela faz as coisas, entendeu? Ela manda na casa, esse robô. E eles mudaram pra lá depois de um trauma, a família mudou pra essa casa linda, maravilhosa, sem saber que existia essa tecnologia na casa. Tem a criança, tem tudo, assim, e tem essa tecnologia na casa e eles ficam reféns dessa tecnologia. É muito assustador até o final, assim, é tenso. Cruz credo, uma Alexa assassina? Tá doido? É. Essa série alemã, ela me lembrou uma outra série, rapidinho, vou fazer uma inserção aqui, porque pica. Essa, na moral, essa eu não vou nem falar muita coisa porque vocês vão ter que assistir porque vocês vão ficar apavorados. Mas é uma série da Apple TV chamada Disclaimer. Você conhece essa, Café? Conheço de nome, não assisti, mas falaram já pra mim da Disclaimer. Cara, ela é com a Cate Blanchett. A Cate Blanchett, ela faz uma jornalista, se eu não me engano. Que aí vem uma galera de uma parada que aconteceu com ela, tipo, há uns 20 anos atrás. E eles começam a ameaçar ela. Ameaça destruir a vida dela, a carreira dela, tudo, casamento, a família dela, com a exposição de um fato que aconteceu há 20 anos atrás. E a partir disso, vai se dando uma sequência de merdas. E assim, essa série é aquela, tipo, galera que não gosta do spoiler, vocês vão ter que parar e ver. Porque eu só posso falar isso. Não, se eu falar qualquer coisa mais, eu vou estar dando spoiler.
E assim, essa é uma série que você vai ver, tu vai assistir ela toda. Quando você chegar no final, você vai ficar assim, puta que pariu. E você vai querer reassistir a série inteira pra observar todos os detalhes que você deixou passar. O que você passou, é legal, assim. Aliás, Cassandra deixou um trauma de uma música de Martinho, Canta, Canta, Minha Gente, Canta, Canta, sabe? Do Martinho da Vila. Sério? Porque ela usa essa música em alemão para acordar a família. Guten Morgen, guten Morgen, sunshine. Ela usa essa música para acordar a família porque tem a versão em alemão. Que eu não sabia. E aí, toda vez que eu ouço essa música, eu acho que tem alguém Querendo tem te matar. Alexa. Não, tá maluco. Meu Deus, é muito bom, gente. Não, só ia falar que essa disclaimer, gente. Eu sou muito spoileira. Então eu não tava me aguentando. Eu fui procurar spoiler antes de acabar a série. Então eu assisti a série sabendo do spoiler e prestando atenção nos detalhes. Porque depois que você sabe o que acontece, você volta e assiste de novo, você vai ficando cada vez mais puto até chegar ao final. Às vezes eu faço isso também. Eu sou uma pessoa horrível, eu também faço isso. Que série foda. E essa tá na Apple TV. Essa disclaimer eu vou colocar na lista também. Já me recomendaram também, agora você falou. Tem que lembrar. Vou colocar na lista aqui. Mas prepara o estômago, tá? E eu vou terminar as séries aqui com o humor, a série de humor que eu estava procurando. Porque tudo que a gente quer dos anos 90 é uma série boa de humor de 20 minutos de capítulos pra dormir, não é? Maravilhosa. E é Ghosts. Já tá também, sei lá, quinta, sexta temporada, descobri esse ano. Tá na Paramount Plus inteira. E, gente, Ghosts é muito engraçado. É um casal recém-casados, juntos, que ela herdou uma mansão, aquela coisa da mansão abandonada, um castelo. Ela chegou lá, falou, vamos fazer um hotel? Vamos fazer um hotel. Aí ela cai da escada e ela passa a ver os fantasmas que moram naquela mansão desde a época da construção, desde os vikings, desde aquela época, tem todo mundo que morreu pela região, tá lá naquela casa. E ela começa a ver, interagir com eles, conversar com eles, são todos muito engraçados, tem gente de todas as eras lá, cada um vestido caracterizado e tal, e o marido dela não vê nada, ele não atrapalha, ele acredita nela, porque ele começa a ver que as coisas estão acontecendo, claro, né, e ela fala, fulano falou isso, que vai acontecer isso, olha, falou isso, tal. E é muito engraçado, são 20 minutos de episódio cada um, que você quer maratonar todos de uma vez, porque é engraçado, é gostoso de assistir, é divertido, é bem escrito, é bem feito, eu tô adorando. O problema é que é uma vez por ano que aparece só essas temporadas, já tô agoniada, porque só vai ano que vem agora pra ver. Mas super recomendo, assistam Ghosts. Tem a primeira temporada na Netflix, depois eles foram pra Paramount Plus, é mais difícil de ter mesmo, mas eu assinei a Paramount só pra ver Ghosts. Você também Cara, eu comecei a assistir Ghosts mas eu não terminei, por isso que eu nem tenho muita opinião formada. Eu comecei a ver quando eu tava voando pra São Paulo, porque tinha no avião. Aí, no avião... Não, acho que tinha... Eu baixei na Netflix pra ver no avião. Eu lembro que eu vi no avião. Só que começou a falar negócio de morto, eu falei assim, estou muito alto pra poder ficar assistindo coisas de defunto. Aí eu parei de ver. Não, é comédia. Eu sei, mas é comédia, tem nada. Eu já sou paranoica. É comédia. Às vezes. Aí, já tava voando. Eu falei assim, se passar uma turbulência aqui na hora que falar de morte, eu vou achar que é comigo. Aí, eu não assisti ainda. Mas os poucos minutos que eu vi, eu gostei. É bom demais. Você está ouvindo Papo Delas Podcast. Eu queria colocar uma categoria aqui, até pra vocês, ouvintes, mandarem pra gente, que eu gosto muito dessa categoria, que é tão ruim que fica bom. São duas séries que eu vi que eu achei tão ruim, que eu falei, legal, vai. É muito ruim, mas é bom. Uma chama Caçador de Demônios, que já foi cancelada na primeira temporada, esse ano. Lançou esse ano, já foi cancelada, do Kevin Bacon. Ele é um caçador de recompensas, né? Ele é amaldiçoado com isso. Ele morre, tem que começar a voltar dos mortos e matar pessoas que o diabo manda. E é ruim o tempo todo. Ele é cantor de country. Meu Deus. E aí a mulher dele é cantor de country. É ruim o tempo todo, a série. Até o final ela é ruim, mas você não tem medo, você ri. Porque sabe aquele ruim de ter rir? Você começa a rir, não de propósito, não porque eles falaram pra você rir, mas porque é ruim. Kevin Bacon não merecia isso, ou merecia. Mas ele deu uma declaração falando que ficou muito chateado com o cancelamento, que ele queria desenvolver mais a história. Mas quem gostar dessa categoria tão ruim que é bom, indico o Caçador de Demônios, está na Prime Video. E a segunda é Fubar, na Netflix, que também foi cancelada agora na segunda temporada de 2025, com Arnold Schwarzenegger, velhinho. Meu Deus.
Ele era um agente secreto da CIA, tava se aposentando, descobre que a filha também é. E ela escondeu a vida inteira porque ela é uma agente secreta, né? Da CIA. E eles acabam misturando a família com ter que resolver problemas que a CIA manda eles resolver. É tão ruim. Que dá a volta. Sabe toda a cena que você fala, não, cara, isso não acontece. Não, isso não acontece. E que aí você vê o Schwarzenegger velhinho ali, correndo velhinho, atirando velhinho. Falando, velhinho. E é engraçado. Então, tem 2 temporadas, foi cancelado esse ano, porque é muito ruim mesmo. Mas eu assistiria mais. Porque é isso. Ele explode um trem andando, correndo, velhinho atrás dos outros, que ele não alcança os outros. Assim, Em defesa do Arnold Schwarzenegger, em Duro de Matar, aquele careca lá, esqueci o nome dele. O Bruce Willis. Bruce Willis, ele mete um helicóptero embaixo do viaduto. É que ele não chegou a ficar o velhinho que nem o Schwarzenegger tava. Assistam e me contem, porque é um velhinho correndo. É muito bonitinho. Vamos para outras categorias. Bora. Você está ouvindo Papo Delas Podcast. Eu trouxe aqui, porque eu sou a menina do desenho, né? Eu trouxe aqui 2 animações que eu assisti e que eu queria recomendar pra vocês. A primeira é Gato de Botas 2. Quero recomendar por vários motivos. O filme é ótimo, a animação é linda, segue aquele estilo stop motion do Homem-Aranha de Volta pra Casa, indo pra casa, perdido pra casa, o do desenho. Que tem o Miles Morales. Aquela animação é muito maneira. Os 2 que eu vou recomendar tem essa animação. Só que o Gato de Botas 2 tem Wagner Moura, na dublagem original, fazendo o Lobo Mau. E tem o Perito, que é o cachorrinho. E, apesar da animação ser muito engraçada, o desenho é muito bom, assistam, prestem atenção no Perito e chorem, porque eu chorei igual uma filha da puta. Oh, tá na minha lista esse filme, hein? Ainda vou assistir. Veja, mas prepara pra chorar. Porque eu tava até comentando mais cedo com a Café. Como eu sou filho de protetores de animais, o Perito, ele vai contando a vida dele com aquele ar de cachorro, tudo é brincadeira. E ele passa por muitos absurdos, que infelizmente são muito reais pros animais de rua. E aí isso me pegou num lugar muito doído. E aí eu chorei muito. Eu chorei, Berk chorou. Depois a gente ficou uns 2 dias falando do filme, chorando quando falava. Liguei pra minha mãe pra contar do filme. Tentei contar a história do cachorrinho pra minha mãe. Comecei a chorar no meio da ligação. Eu chorei igual uma desgraçada. Gente, mas é pra ser divertido. Mas é divertido. Só que a história do cachorrinho, quando vocês prestarem atenção, vocês vão chorar. Se vocês tiverem coração, vocês vão chorar. Se vocês não tiverem, talvez chore só um pouquinho. Então ninguém vai querer ver. Não, vejam, é muito bom, é muito bem feito, é lindo. Wagner Moura tá um tchutchuco de Lobo Mau. Vale muito a pena. E falando de animações no estilo do Miles Morales, o outro que eu trouxe é o K-Pop Demon Hunters, que é maravilhoso. São 3 cantoras de K-pop que são também caçadoras de demônios. E elas tentam manter a paz no mundo, evitando que esses demônios roubem a alma da humanidade. Com a música, no caso K-pop. Só que é muito bom. É muito bom por várias questões da própria animação. A história é muito engraçada, a animação é muito bonita, as músicas são muito chicletes, foram músicas feitas para a animação em si. E tem também a parte por trás, né, do background, que a menina que é responsável pela letra das músicas das meninas e que virou a cantora oficial da voz da protagonista do filme, ela é uma menina que ela tá há papo de 20 anos entrou há 20 anos atrás em uma das maiores empresas de K-pop, né, lá da Coreia do Sul, e nunca deixaram essa garota debutar. Sempre, na hora de lançar a banda, ela era quicada da banda, até que chegou a última banda que ela tentou ser lançada, e aí na hora de lançar a banda tiraram ela porque disseram que ela tava velha demais pra proposta daquela banda, e ela nunca debutou. E aí, por causa disso, ela começou a trabalhar como produtora musical. Só que ela tem uma voz foda. Ela é muito foda. E aí, ela tava fazendo a parte da produção musical, só que a equipe da animação ouviu a voz dela e falou, não, tu não vai só fazer a produção, a cantora principal, a voz é tua. E aí, ela ganhou fama como cantora. Então, assim, pros K-popeiros da velha guarda, isso também é o quê? A vingança, entendeu? Mas a história é muito boa. As 2 animações, pelo que eu vi, acho que tem na Netflix, né? Isso.
Ótimo. Eu não conheço as animações e queria indicar documentários. Eu vi vários, gente, vários, assim, mas eu vou indicar o mais recente só, que eu vi essa semana mesmo, que foi o da Globoplay, do Chico Anísio. O Bruno, o filho dele, fez esse documentário, foi o diretor desse documentário, apresentou esse documentário. Muito bem feito. Muito bem feito, muito gostoso de assistir. Pra quem é da época, de várias épocas, né? Porque ele é da época de 40, 50, 60, 70, 80, 90, Chico Anísio ultrapassou o século, né? A história dele desde o rádio, desde o começo. Então, pra quem é de todas as épocas, e que se você é novo a ponto de não conhecer o Chico Anísio, tá aí uma oportunidade de ver a história dele contada por pessoas que conviveram com ele, por ele, pelo filho dele, pelos filhos dele, todos os filhos dele, as ex-mulheres deles. A Zélia Cardoso de Mello apareceu. Pra quem não sabe, a geração nova não sabe aí, ela foi a ministra da Economia do Fernando Collor, que tirou a poupança da galera lá, e na época se casou com o Chico Anísio, né? Tem um casal de gêmeos com ele, que eles moram nos Estados Unidos até hoje. A filha dele, gêmea, não fala português, você deu entrevista em inglês, falando em inglês ali. Até porque se voltar pro Brasil vai tomar uma porrada. Pois é, teve todo aquele... Aí conta da visão de todo mundo ali em volta dele, como é que foi esse climão da época e tal. Enfim, muito interessante o documentário, muito bem feito, muito gostoso. Termina com você falando, pô, mas falta mais, fala mais coisa, de tanto que você quer ouvir, né? Tem o do Jô Soares também, indico o do Jô Soares, é muito bom, mas o Jô Soares eu achei mais chapa branca, assim, né? Aquela coisa de falar bem. Do Chico Anísio eu achei legal mostrar, sabe, os defeitos, os problemas, as reclamações e toda a genialidade dele, claro, de tudo. Então fica super a dica, Chico Anísio na Globoplay. Foda. E a próxima categoria, gente, filmes. Aquela mídia em que eu mal consigo assistir sem dormir no meio, tá difícil. Quando eu olho ali e falo 1h40, meu Deus. Será que eu consigo? Aí Patsy me indicou, e aí todo mundo começou a falar de quê, Patsy? Pecadores, né? Pecadores, Sinners. Inclusive, com relação a Sinners, neste episódio, eu vou falar apenas muito foda, assistam. Porque Café sabe, agora eu vou comentar com vocês, mas eu tô planejando de fazer um programa sobre ele, sobre esse filme, onde eu vou chamar... Eu já tenho 2 convidados que confirmaram que vão fazer comigo, mas eu só vou conseguir gravar quando eu for no Rio. E aí vai ter um episódio sobre esse filme, com abordagens mais profundas, não só de indicação de vejam, mas vejam. Vem aí, 2026, hein, gente? Vem aí. Tá na Prime Video. Esse filme é o filme do ano, pra mim. Eu vi poucos, mas de filme, pra mim é o filme do ano. Ele é ambientado no sul dos Estados Unidos, naquela época da Jim Crow, da lei. Um período marcado, né, de segregação e tal. E aí conta a história dos irmãos gêmeos, que depois de voltar da guerra, eles se envolveram com o crime organizado. Meio isso, assim, né? Mas aí você vai falando, nossa, que filme cabeça, nossa, na história, cabeça, nossa, né? Tem que estudar história e tal. Grande lance desse filme, eu não vou dar spoiler pra quem não viu, é que de repente ele descaralha completamente. E você fica assim, ué? Calma aí, gente, como assim? É isso. Sério, eu comecei a ter uma crise de riso. Na moral. Comecei a ter uma crise de riso. Porque você começa envolvido num negócio carregado ali, pesado, e não sei o que, e de repente ele fala, quer saber? Foda-se. Paulo Enter aqui. Foda-se. E isso é a genialidade do filme, é essa. Porque apesar do foda-se, a construção disso é muito boa. É muito boa, gente. Não tem como explicar sem dar spoiler, claro. Mas tem que assistir. Acho que muita gente já ouviu demais sobre Pecadores, Sinners. Sim. Mas tem que assistir. E assim, já deu spoiler demais falando desse negócio do meio. Porque eu fui assistir sem saber. Então, o impacto foi bem... E não sei nem se eu vou cortar isso aqui pra falar. Porque o impacto foi impressionante. Eu também assisti sem saber nada de spoiler. Só que... Inclusive, tinha muitos anos que eu não ia no cinema. E eu voltei a ir no cinema esse ano pra ver esse filme. Foi a melhor escolha que eu podia ter feito. Outro filme, e aí aqui eu vou resumir uma galera, porque não tem por que eu me estender muito nesse. Eu vou falar de 3 filmes que eu vi esse ano, que todos têm uma pegada semelhante, que é filme de hominho. Que é Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, com o Pedro Pascal, aquele gostoso.
A história é muito boa, vejam, é muito divertido. Tem uma doideira lá, porque tem gente que teve... Gente, tem uma maluquice que fizeram na história, porque jamais que uma pessoa naquela condição vai fazer aquilo ali. Assista, você vai saber o que eu tô falando. Outro muito bom que eu vi esse ano, Superman, que infelizmente Henry Cavill, o dono do meu coração, não é mais o Superman, mas botaram outro cara muito bom e o filme é muito divertido. Ele não vai recontar a história desde o começo, o Superman já é quem ele é, já tem lá os negócios dele, é uma história do quadrinho já seguindo o baile. Então vocês não vão ver. É o que tem um cachorro esse, né? Isso, tem o cachorro, tem a priminha dele, tem geral. É muito legal. E é bom porque, diferente de todos os outros, não fala, ai, chegou essa criança na nave, que não sei o quê. Não, ali o Superman ele já tá, ó, velho de guerra. É maneiro. E Thunderbolts, que é com a galera lá do B, da DC. Então tem a irmã da Viúva Negra, tem o pai da Viúva Negra, tem essa galera. Viúva Negra da DC é da Marvel. Vejam vocês que eu não leio quadrinhos. Os 3 filmes que estão na minha lista o ano inteiro e eu ainda não parei pra assistir por causa do... precisa de um tempo e tal. Não, mas ó, Thunderbolts é muito legal, porque é da Marvel, não é da DC não. DC é o Batman, aquele deprimido. Gente boa, rico pra caramba, e tá destruindo a Gota. Beijo, Elcio. Corta essa parte. Mas assim, é a galera da Marvel. E assim, é muito legal, porque é a galera lá do B. Só que a história é muito maneira. E é muito divertido. É filme de hominho. Não esperem nada mais do que filme de hominho. Porém, 3 filmes de hominho muito divertidos. E os 3 estão na minha lista aí, que eu gosto de filme de hominho, acho divertido também. E outro filme que eu vou colocar entre a categoria tão ruim que é bom, mas é bom, Karate Kids Lendas, HBO Max. Gente, simplesmente é o Karate Kids com Ralph Macchio e o Jack Chan. Gente, é divertido demais. É divertido demais, porque aí são eles treinando uma nova geração. Aí você vê o Jack Chan. Gente, assiste só, porque você já se conhece. É o Karafu, né? Que é Karate com Kung Fu. É, com Kung Fu, exatamente. É levezinho, é tranquilo, passou rápido. E pra quem tem a nostalgia do Karate Kids, lendas, e ainda mais Jack Chan com Ralph Macchio, é maravilhoso. Então, Cobra Kai. Never Dies. É isso aqui, assistam. Cafeína botou o humor lá em cima, vou jogar lá embaixo de novo. 2 filmes maneiros, eu vou juntando porque eles vão falar de... Não é da mesma coisa, mas dá pra fazer uma união, que aí a gente acelera o processo. 2 filmes que eu coloquei aqui, que são filmes maneiros, são filmes de terror. E que vale muito a pena porque, meu amigo Charlie Bronson, o negócio aqui é complicado. O primeiro é A Hora do Mal, Weapons, que é aquele das crianças, some todas as crianças de uma escola, de uma turma, só fica uma. E aí o filme é contando o que está acontecendo. Só dá pra explicar isso, porque senão eu vou dar muito spoiler. Eu aprendi a segurar o spoiler porque o Bergs odeia. Vou colocar isso na minha lista porque tá na HBO Max também e acho legal o tema. E assim, o filme é muito bom. É muito bom. Ele é aquele parâmetro de história que vai contando a história de personagens chaves e aí você fecha a história toda conforme você vai assistindo do ponto de vista de cada um deles. Mas a história é muito maneira. A vilã é muito estranha. É muito legal. E o outro que eu queria falar é O Mal que Nos Habita, que é um filme argentino, 2023, mas o meu é o de 2025 que assistiu. Que é um filme de capeta. E isso você descobre nos primeiros 10 minutos. Só que ele é um filme de direção argentina. Então ele é outro rolê, a forma como é a construção do filme. É, outra pegada. Esse filme é sensacional. Mas se prepara que você vai ficar... Tem gore. Pra galera do gore aí é melhor dar uma... Já vai preparado. Bom, gente, recentemente teve o Caramelo na Netflix, né? Tá todo mundo, não vou assistir porque o cachorro, eu vou chorar, eu quero o cachorro, blá, blá, blá. Cada um sabe onde pega, né? Eu achei divertidíssimo, muito bem feito, parabéns pro pessoal que fez aí, filme nacional, com temática legal. Tá, é divertido, o cara tá doente. A história é o cara tá doente, não é o cachorro, tá, gente? Fica tranquilo, não é o cachorro. O cachorro fica bem, então tá bom. O cachorro, ele é abandonado, no começo, o filhotinho, aí tem toda aquela cena do abandono e tal, mas é divertido depois, ele se divertindo na rua, aí ele se apaixona por esse cara, sabe como é cachorro de rua? E começa a seguir o cara e tal, né? Você nem se apega tanto com o Rafa Witt, que é o ator, assim, ele é o ator principal ali e tal, mas você se apega ao cachorro sempre, né? Uhum. É a história do cachorro atrás dele e ele tendo que lidar com isso, adotar o cachorro. É uma história bonita, a Paola Carosella tá na história, porque ele é chefe de cozinha, o cara.
cara, né? E ela vai lá analisar a comida dele e tal. A parte dela também é divertidinha. No meu caso pessoal, só pegou nos últimos minutos, no final. Então aí você vai ver no seu caso, pessoal, aí de cada um, se você se importa com o cara, com o cachorro, com quem. Me pegou nos últimos minutos porque tem aquela apelação sentimental, bonita, uma cena linda e tal, e aí eu me emocionei. Só isso, tá? Mas é muito bem feito o filme, então você tá com medo de sofrer por causa do cachorro, não vai sofrer por causa do cachorro, fica tranquilo. Eu sei que muita gente não quer assistir porque vai sofrer. No máximo sofre por causa de gente. Mas ninguém se importa com gente. E jogando o humor lá em cima pra finalizar os filmes, né? Corra que a Polícia Vem Aí, de 2025. Ainda não tem nas plataformas, né? Caiu do caminhão, aqui na esquina. Tá. Mas ainda vou assistir quando sair. É muito engraçado, cara, porque conta a história do filho, o Frank Drebin Jr., que no caso é feito pelo Liam Neeson. E o Frank Drebin, o pai dele, era feito pelo Leslie Nielsen. E aí eu achei engraçado até o trocadilho de Liam Neeson, Leslie Nielsen. O filme é muito engraçado, cara. Quando a piada ela não tá na tua cara, ela tá na cena de fundo. O filme é todo cheio de piada. É muito engraçado. Eu ri fininho. Muito bom. Ainda vou colocar na lista aí, quero assistir aí. Fiquei curiosa com essa interpretação do Liam Neeson aí, como é que tá. Porque é um filme clássico, né, gente? Anos 90, a gente viu Corra que a Polícia Vem trocentas vezes, todos. Então, vai ser legal reassistir. E o Liam Neeson ficou muito bom de ator de comédia. Que bom. Bom, a gente vai indicar agora o quê? Musiquinhas. Eu não parei muitas musiquinhas, gente, eu tô vendo muita coisa de velho, tá? Muita coisa de velho. Mas sim, a gente tem que falar do lançamento do Tiny Desk Brasil, né, Patsy? Periclão, assisti você ontem, eu chorei até pelo chifre que eu não tomei, te amo. O Tiny Desk Brasil é um projeto americano, Tiny Desk, né, que chama o pessoal para cantar 20 minutinhos dentro de uma livraria, dentro de um estúdio, dentro de algum lugar ali. É uma coisa mais acústica MTV, entre aspas, né, de pessoal cantando ao vivo, a música mais light. E muito bem feito o brasileiro. Fizeram a versão brasileira no YouTube, muito bem feito, estreou com aquele João, aquele forrozeiro lá, que a Globo tá tentando fazer ele um astro. João Gomes, Não, vozeirão, aquele ali. Maravilhoso, do Péricles, ele é muito bom. E vai ter mais. Então, o site lá, Tiny Desk Brasil no YouTube, super indicado, super bem feito. Eu adorei acompanhar, já gostava do gringo. Vou acompanhar do Brasil também. Sim. E saindo do Brasil, né, mas continuando em música legal, vou trazer aqui, porque eu sou do K-pop, mas também sou do rock. Perguntar pra vocês se vocês conhecem o Yungblud, que é um moleque de 20 e poucos anos, que ele já tinha a carreira dele e tal, não sei o quê, mas ele ficou mais conhecido ainda. Por quê? Porque no show de despedida do Black Sabbath, o Ozzy trouxe ele pra mostrar pro povo. E ele meio que foi apadrinhado pelo Ozzy. E o garoto, ele é uma versão tipo assim, Harry Styles, o gostoso. Tipo isso aí. Só que ele canta muito bem, ele tem uma voz muito boa. Canta muito. Eu conheci ele pela apresentação lá do Ozzy e falei, nossa, esse menino canta muito. Aí fui procurar a música dele e tal, eu não curti muito o estilo da música dele, não. Eu gostei. Aí agora ele fez com o Aerosmith. Fez. Uma música também muito boa. Com o Nuno Bittencourt, outro gostoso, meu Deus do céu. Tomara que ele ajeite um pouco pro meu ouvido, claro, o estilo da música dele. Mas ele é bom demais, esse menino. É muito bom mesmo. Ele é muito bom. Eu gosto muito dele e do Benson Boone, que eu acho que também é... O Benson Boone é maravilhoso. Esse eu não conheço. Pra mim são dois caras. O Benson Boone é aquele que fala Please stay, I want you, I need you, oh God. Uma música famosa aí. Ah, sei. Fui ver o álbum dele novo. Bom, gostei. O estilo também não tá aí, mas a voz dele é maravilhosa. Então são dois caras novos aí que eu tô achando promessas. O Yungblud, eu fui ver até as fancãs dele. Ele é tão legalzinho, tão fofinho com os fãs, gente. Eu tô sendo levemente cadelizada por ele. Eles são muito novinhos, né? Mas é um alívio ter gente boa, nova aparecendo. É um alívio. Vindo aí. E aí, galera, voltando aqui, a pessoa dos desenhos sou eu, né? Então eu trouxe aqui 3 indicações de animes pra vocês. Infelizmente, pra quem não curte shoujo, vocês vão ficar frustrados porque os 3 são. E quais são eles?
Primeiro, Tomo-chan is a Girl, que é uma comédia romântica que se passa no ensino médio de uma garota que ela é muito moleque e ela quer passar a ser vista como uma menina. E aí altas aventuras acontecem. É muito divertido pra galera que quer ver um anime que acaba rápido, porque tem 12 episódios. E ele é leve, ele é gostoso de ver, ele é muito divertido. O segundo também é rapidinho, se eu não me engano, também tem 12 episódios, que é o Romantic Killer, que é uma garota que ela é muito avessa a relacionamentos. Só que aí aparece um pequeno espíritozinho japonês pra ela e fala assim, então, a taxa de natalidade no Japão está baixíssima, então você vai ter que se apaixonar. E ela fala que não. Aí ele começa a criar uma série de situações onde ela passa a viver clichês românticos de anime até ela conseguir se apaixonar. E ela não quer. Então fica nessa briga dela com o espírito e os milhões de situações clichês. Muito divertido também, dá pra você assistir pra galera que gosta de dar numa sentada só. 2 episódios você vê tudo num dia só. E temos aqui Diários de uma Apotecária, que aí, meu amor, você vai demorar um tempão pra ver, porque tem vários episódios, acho que já tá na 3ª temporada. E esse também é shoujo, mas é a história da Mao Mao, que é uma apotecária, né? Ela é filha de um boticário, e ela aprende a fazer vários remedinhos, identificar veneno, tratar um monte de doença com o poder das plantas, da fitoterapia, queridíssima. E aí, por conta disso, depois que ela foi sequestrada e levada pra trabalhar no Palácio Imperial, descobrem que ela tem essa habilidade e ela passa a se tornar a apotecária do Império. E aí, a partir daí, ela conhece várias pessoas, ela conhece várias pessoas de dentro da família imperial, ela vai se tornando amiga dessas pessoas, um monte de situação vai acontecendo, altas aventuras, mas é muito legal porque a Mao Mao, diferente da Tomo-chan e da Romantic Killer, ela é uma pessoa blasé. Ela não tá disposta. Ao mesmo tempo em que ela é uma personagem muito cativante. E tem o Jin-shi, é o rapaz, né, que divide a história junto com ela, que é uma ninfa, que ele é um personagem que ele é muito conhecido por ser belíssimo e conseguir tudo que ele quer. Só que ele descobre que tem coisas que ele quer que ele não vai conseguir. Mas aí vocês vão ter que assistir pra descobrir o que é. Olha, tenso. Gostei que você terminou, né? Sem spoiler, gente. Não dei spoiler, vocês vão ter que descobrir. Você está ouvindo Papo Delas Podcast. E a gente vai fazer uma coisa que a gente não faz, que é indicar podcasts. Porque eu não ouço podcast. Podcast pra mim é trabalho. Como diria Silvio Santos, eu não vejo televisão. Televisão pra mim é trabalho. Mas tem podcasts aí que a gente pode indicar, Patsy. Qual é o seu? Eu trouxe 2 bem rapidinhos. O LendaCast, que é um podcast feito pelo Dan Pires. E ele fala sobre religiosidade de maneira geral. Ele não tem uma pegada para uma religião só, mas ele fala sobre espiritualidade, religiosidade, para todas as vertentes de uma maneira muito respeitosa, muito curiosa e também muito divertida. É muito legal. E aí, é só isso que eu posso explicar, porque ele fala de tudo nesse aspecto. E o outro é o Trecheira Violenta, que fala sobre o quê? Filmes trash, que é uma coisa que eu adoro. Tipo um pneu assassino, essas coisas assim. Ainda vamos pensar nisso pro ano que vem, né? A gente talvez do Halloween fazer um trash, Patsy. Eu gosto desses filmes trash. Assim. Que era o que eu queria ter tentado fazer esse ano também, mas não deu. Vamos fazer o ano que vem. E eu queria indicar aqui para puxar um saco da nossa amiga e ouvinte, apoiadora e tudona, Priscila Armani, que lançou um podcast chamado Making Off da Vida Alheia. Sim! Ela tá lá no feed para vocês conhecerem. Ela vai naquela vibe de ler historinhas enviadas por anônimos de histórias muito bizarras, estranhas e tal. É uma ideia boa. E tem Telegram ali, a comunidade, o pessoal manda historinhas e ela lê as historinhas. Então fica aqui a dica da nossa Priscila Armani. Beijo, Pri. Making Off da Vida Alheia. Beijo, meu amor. Até porque fofoca é bom demais, né? E por último, uma indicação de jogo. Lembra que a gente fez um episódio lá das perguntas que eu falei do meu The Sims? Então, galera, a Coreia veio aí. Eles lançaram um The Sims 2.0 com gráficos foda. Uia. A jogabilidade é muito parecida. Que se chama Inzoi. Olha. Eu comprei pela Steam. Não, ele é muito legal. Ele tem basicamente a jogabilidade do The Sims, ele ainda está em fase de desenvolvimento. Então, a gente dá feedback para os desenvolvedores, eles vão ajustando dentro do que a gente fala que sente falta, que precisa. Tem coisa para melhorar ainda, porque não está pronto. Mas o jogo é muito legal, a resolução é muito boa. Eles já mudaram algumas coisas, porque antes ele era muito pesado, ele não rodava na maioria dos computadores, mas agora você consegue mudar a configuração. E que eu saiba, até o momento, acho que só tem pra comprar pela Steam. Não sei se tem por outras plataformas. Eu comprei pela Steam, foi 150 conto. Eita. Mas
Na Steam você consegue comprar ele e conforme ele for tendo as atualizações, ele vai atualizando. É diferente de você comprar um pacote fechado de algum outro lugar. Então, é muito divertido, vale muito a pena. E é legal porque o boneco, ele se movimenta de uma maneira muito fluida. Tipo, o boneco tá andando e para pra ajeitar o chinelinho. Eu adoro essas palhaçadas. Então, assim, vale muito a pena pra quem gosta de The Sims. Que legal. Bom, o único jogo que eu vou indicar aqui é o Candy Crush da Shopee que ganha moedinha. É o único que eu acompanho. Você está ouvindo Papo Delas Podcast. Ai, Paty, conseguimos essas indicações? Conseguimos! E vocês, ouvintes, vão passar pra gente suas indicações de 2025? O que vocês começaram a gostar? O que não começaram? O que vocês acharam tão ruim que é até bom indicar? Que é engraçado, que é bom de assistir? Jogos, podcasts, música, série, sei lá, tem mais categorias aí de indicações. Façam pra gente, não sejam chongos. Indiquem pra gente e não se esqueçam que no final do ano a gente tem aquele episódio gostosinho lendo mensagem de vocês. Então já vão mandando aí contato@papodelas.com no site ou no Instagram. Paty, beijo, obrigada. Beijo, meus amores e ouvintes chongos. Agora vocês têm um monte de categoria pra mencionar, então eu quero todo mundo aqui no nosso episódio de fim de ano. Amo todos vocês, um beijinho. Um beijo, meus bens. Fique agora com os padrinhos. Sim, eles que são a razão da gente ainda tá aqui 8 anos. Será que vai pra 9? Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Você está ouvindo Papo Delas Podcast. É a hora dos apoiadores do mês, do Papo Delas Podcast. O sonho de madame da cafeína, o sonho de viagens da Paty. Seja um assinante no Catarse, ajude no Pix. Ouvintes incríveis são apoiadores do Papo Delas Podcast. Papo Delas Podcast. Papo Delas Podcast. E é aqui que a gente agradece os apoiadores, seus lindos, do mês de outubro de 2025, que nos ajudaram a manter o Papo Delas no ar, no seu feed, e a continuar sonhando com as riquezas da vida de madame pelo mundo. Será 9 anos um dia. E os apoiadores assinantes do catarse.me/Papo Delas Podcast em outubro de 2025 são Marcos Colucci, Eduardo Ramos, Marco Antônio Júnior, Mairão, Mayra Santos, Samuel Sobrinho, Fabrício Guzon e Elisnei Menezes. Obrigada, gente. Quer ser um apoiador do Catarse? Vai lá, catarse.me/Papo Delas Podcast e apoia a gente a continuar até ânimo para voltar em 2026. A gente também tem a opção também lá no PicPay, aquele aplicativo verdinho, com qualquer quantia, não tem assinatura, não tem nada, deu vontade, seu coração pediu, quero dar um panetone pras meninas, vai lá, PicPay@Papo Delas. E no mês de outubro de 2025, quem apoiou com qualquer quantia no @Papo Delas do PicPay foi o Físio Manco, é o Sinhoff. Além disso, pessoal, aqui no Papo Delas a gente também tem o Pix. Então, se você quiser apoiar quando puder, em qualquer quantia ou a hora que quiser, vai que você quer apoiar o Papo Delas às 3h45 da madrugada. É só você mandar um Pix para contato@papodelas.com. Gosto. E, nesse mês de outubro, quem fez Pix pra gente foi o Marcos Robles, O Ed, o Edinaldo da Mata, o Chibu, Matheus Chibukawa e a Elaine Barbosa. A Elaine ficou. Beijo, Elaine. Além disso, pessoal, uma outra opção que a gente também tem é através do aplicativo Orelo, porque é um aplicativo que você pode seguir, o feed do Papo Delas, né? Ouvir os episódios e fazer a assinatura do seu apoio também. E lá, quem são os nossos assinantes? A Priscila Armani, do Making Off da Vida Alheia. E o Léo Cade de Mello. Agora sim tá funcionando, gente. Então, se quiser, instala lá o Orelo, ouve por lá. Eles também pagam centavinhos por download, por streaming, por plays, mas é centavinhos. Mas se tiver muitos, vai virar reais. Olha só que legal. Se tivermos 25 milhões de pessoas ouvindo, vai vir muitos centavinhos. É uma opção para ser assinante por lá também, gente. Fica nosso agradecimento a todos que ajudam, que colaboram o Papo Delas Podcast, para que ele esteja no seu feed esse mês. Você que curtiu, comentou, você que apoiou, muito obrigada. Tô
Tadinhos, vocês são muito importantes pra gente. Beijo no lóbulo de cada um e vida longa e rica para todos nós, seus lindos. Contamos com vocês. E, quem sabe, outros para um Feliz Natal pro próximo mês. Hashtag Gratarse e Gratipix. Beijo, galera. Você ouviu Papo Delas Podcast.